Hoje eu vim contar para vocês o conto Ponto de Vista, de José Anzanello Carrascosa. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro, quando de repente estourou a discussão. Ei, essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão, disse o ponto de exclamação. Viram como eu sou importante, disse a vírgula. Eu também. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando, comentou o travessão. E nós somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo, protestaram as aspas. O mesmo eu digo, apareço sempre antes das aspas e do travessão, comentou os 2 pontos. Estamos todos a serviço da boa escrita. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão, como agora, disse o ponto de exclamação. Às vezes podemos alterar todo o sentido de uma frase, ou dar margem para outras interpretações, disseram as reticências. É verdade, uma pontuação errada muda tudo, disse o ponto. Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou", é apenas uma pergunta, certo? Disse o ponto de interrogação. Mas se eu aparecer no seu lugar, uma certeza, a guerra começou, disse o ponto de exclamação. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem horas que, para evitar conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então que nos usem direito, disse o ponto final. E pôs fim à discussão. Vocês gostaram desse conto? Agora eu vou apresentar para vocês os personagens. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, travessão, 2 pontos, vírgula, aspas, reticências e ponto final. Gostaram dessa historinha sobre os sinais de pontuação? Então vamos começar nossa aula. Aula 18, português. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a anedota. A anedota, também conhecida como piada, é uma história curta que tem como objetivo divertir o leitor ou o ouvinte. Geralmente, o riso é provocado por um final inesperado. Então, vamos ler comigo agora uma anedota. A professora pergunta ao Joãozinho: arroz é com S ou com Z? O Joãozinho responde: aqui na escola eu não sei, professora, mas lá em casa é com feijão. Esse Joãozinho fazendo piada com a professora, hein? E você conhece alguma anedota? Alguma piada? Sim? Então, agora que você já sabe o que é uma anedota, é hora de você contar uma anedota para os seus amigos, para a sua família, para a professora. Combinado? Vamos continuar então. Em tudo que lemos, além de letras, palavras, frases, símbolos e imagens, encontramos também os sinais de pontuação, que nos ajudam a mostrar nossos sentimentos por meio da escrita. Então, aí nós temos alguns sinais de pontuação. Primeiro, o ponto final. É usado para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Exclamação. Usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito, espanto. Interrogação. Usado quando se está escrevendo uma pergunta. Vírgula. Usada quando se dá uma pausa na fala durante a leitura. 2 pontos. Usado para avisar que uma personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Travessão. Usado no momento em que um personagem começa a falar. Reticências.
usada quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Então, temos aí o ponto final, o ponto de exclamação, interrogação, a vírgula, a reticências, travessão e os 2 pontos. Exercício 1. Com seu lápis amarelo. Então, pegue aí seu lápis de cor amarelo. Pinte na anedota os sinais de pontuação. Então, nós temos aí a anedota da professora e do Joãozinho. O que você tem que fazer? Pintar de amarelo todos os sinais de pontuação. Nessa atividade, eu não vou ajudar, pois ela é muito fácil. Você tem que pintar aí o travessão, as aspas, o ponto de interrogação, os 2 pontos, a vírgula e o ponto de exclamação. Vamos para o próximo exercício. Exercício 2. O exercício 2 está na página 2 da sua apostila. Agora leia essas frases colocando a entonação correta. Siga os sinais de pontuação. Você sabia que os sinais de pontuação podem modificar o sentido de uma frase? Sim, e também eles indicam que devemos alterar a nossa entonação, a forma de ler. Nesse exercício, nós temos 3 vezes a mesma frase, mas observe, elas estão finalizadas com um ponto diferente. Então, vamos ver a diferença que isso causa na nossa frase. A primeira frase está finalizada com um pontinho final. João come arroz e feijão. É apenas uma afirmação. Já na segunda frase, nós temos o ponto de interrogação. Olha aqui o ponto de interrogação. Para que ele serve? Para fazer uma pergunta, um questionamento. Então, a nossa forma de ler essa frase tem que ser modificada. João come arroz e feijão? Estou fazendo uma pergunta. Estou questionando se ele come arroz e feijão. E na terceira frase, nós temos o ponto de exclamação. Também devemos mudar a entonação aí. João come arroz e feijão? Fiquei surpresa ao saber que João come arroz e feijão. Ou posso também ter ficado alegre. João come arroz e feijão. Olha a diferença que os sinais de pontuação podem fazer em uma frase. Por isso, sempre temos que usar os sinais de pontuação corretamente. Vamos continuar. Exercício 3. O exercício 3 está na página 2 da sua apostila. Inclua os sinais de pontuação. Então, aí nós temos o texto e nós temos que colocar os sinais de pontuação no local correto. Vamos lá, então? Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã. Essa primeira frase aí está indicando que logo embaixo vem uma fala. E antes da fala, o que colocamos? Os 2 pontos, isso mesmo. Aninha, o que falta para o mês de maio ser o maior? Não é uma fala? Em início de fala, colocamos o travessão. Além de ser uma fala, é uma pergunta, não é mesmo? E quando temos uma pergunta, com qual sinal de pontuação devemos finalizar? Com um ponto de interrogação, isso mesmo. E você vai continuar colocando sinais de pontuação aí nesse texto. Vamos ler o texto inteiro, então. Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã. Aninha, o que falta para o mês de maio ser o maior? Aninha responde. Olha só, está indicando a fala da Aninha logo ali embaixo. Como é que vou saber disso, João? Joãozinho logo diz. Falta a letra R. Horas. Hora do jogo. O nosso jogo de hoje vai utilizar o material dourado. Então, vamos relembrar o que é o material dourado. Nós temos aqui um cubinho. Observe esse cubinho. Olha aqui. O cubinho, ele vale 1. Ele vale 1 unidade. Nós temos também a barrinha. Olha a barrinha aqui. Ela vale 10. Ela representa uma dezena. Em uma barrinha, nós temos 10 cubinhos, olha só. Então, essa barrinha, ela é formada por 10 cubinhos. Por isso, ela vale 10. Ela é uma dezena. E temos também essa placa aí,
que vale 100, é uma centena. Se juntarmos 10 barrinhas, formamos uma centena, que é essa placa que temos aí, certo? Jogo Nunca 10. Você conhece esse jogo? Eu vou explicar como funciona. Cada jogador jogará os dados e o número que sair, a soma que sair, ele vai pegar essa mesma quantidade em peças do material dourado. Mas temos que lembrar, o jogo é nunca 10. Se o jogador acumular 10 pontos, 10 cubinhos, ele tem que fazer uma troca. E assim, trocar os 10 cubinhos por uma barrinha, que vale 10, que é uma dezena, certo? Vamos começar o jogo então. O primeiro a jogar é o João. Vamos ver quantos pontos ele vai tirar nos dados. 3 e 6. Quanto é 3 mais 6? Vamos colocar o maior na cabeça e o menor na mão. 6 na cabeça e 3 na mão. 6, 7, 8, 9. João tirou 9 nos dados. Olha lá, nós pegamos então 9 cubinhos para ele. Vamos contar comigo para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cubinhos. Então, fizemos o cálculo mental aí com os dados, não é mesmo? Mas se tivéssemos feito em linguagem matemática, como ficaria? 3 de um dado mais 6 de outro, igual a 9. Então, João já está com 9 pontos. Vamos ver quanto a Maria vai tirar nos dados. A Maria tirou 6 e 1. 6 na cabeça e 1 na mão. 6 mais 1, 7. Olha lá, 7 cubinhos para a Maria. E em linguagem matemática, como ficaria isso? 6 mais 1 igual a 7. Vamos continuar? Agora é a vez de João novamente. Vamos ver qual número ele vai tirar no dado. 4. Então, João já tinha 9 pontos. Olha lá, os 9 pontos dele. Mais 4 que ele tirou agora. 9 na cabeça e 4 na mão. 9. 10, 11, 12, 13. João ficou com 13 pontos. Olha ali em linguagem matemática. 9 mais 4, 13. Opa! Mas o jogo não é nunca 10? Isso mesmo. Se é nunca 10, nós temos que fazer a troca. Nós temos que pegar 10 cubinhos desse aí e trocar por uma barrinha, que vale 10, por uma dezena. Então, olha lá a troca. Uma barrinha e mais 3 cubinhos. Vamos conferir se ele ficou com 13 mesmo. Vamos lá. Aqui já temos 10. 10, 11, 12, 13. Certinho, fizemos a troca corretamente. É a vez de Maria agora. Joga o dado, Maria. E ela tirou 2. Ai, não foi um número muito bom, né, turminha? Vamos lá, então. A Maria já tinha 7 cubinhos. Mais 2. 7 na cabeça e 2 na mão. 7. 8, 9. Dá para fazer a troca, turminha? Não. Ela não vai fazer a troca por uma dezena, certo? Porque nós só trocamos quando juntamos 10. Ela só tem 9. E quem venceu? João, isso mesmo, a quantidade dele foi maior. Ele fez 13 pontos e Maria fez apenas 9. Então, João é o vencedor. Pessoal, eles gostaram tanto de jogar que eles jogaram mais uma vez. E olha a pontuação que eles fizeram ao final da segunda vez que eles jogaram. Agora, pessoal, vamos contar quantos pontos o João fez. Vamos começar contando as barrinhas. Sabemos que cada barrinha vale 10, não é mesmo? Então, as barrinhas são as dezenas. Por que dezena? Porque vale 10. Vamos ver quantas barrinhas temos aí. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloco lá na coluna da dezena. 5. Quantas unidades ele tem? 1, 2. 2 unidades. Qual número formamos? O número 52. Vamos conferir para ver se é isso mesmo? Vamos contar de 10 em 10 as dezenas, as barrinhas. 10, 20, 30, 40, 50. 50 mais 2, 52. Isso mesmo. Vamos agora ver os pontos de Maria. Quantas dezenas Maria tem? Quantas barrinhas de 10? 1, 2. Ela tem 2 dezenas. Então, lá na coluna da dezena, eu coloco o número 2.
E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Nós temos aí o número 25, 2 dezenas e 5 unidades. Vamos conferir para ver se ficou certinho mesmo. Vamos contar as dezenas de 10 em 10. Vamos lá. 10, 20. 20 mais 1, 21. 22, 23, 24, 25. Certinho. Então, esse foi o placar final do segundo jogo deles. Agora eu quero que você me responda quem venceu o jogo. Ai, professora, está tão estranho porque os dois têm o número 5 e o número 2. Isso mesmo, turminha. Mas temos que sempre pensar que a posição que o algarismo está interfere na quantidade. Então, observe. Aqui o número 5, o algarismo 5, está nas dezenas. Então, 5 dezenas vale 50. 50 e 2. E aqui? Nós temos aqui 2 dezenas e 5 unidades, 20 e 5. Os algarismos são os mesmos, mas a posição deles é diferente. Sendo assim, o João venceu. Ele fez 5 dezenas e 2 unidades, 52 pontos, certo? Vamos continuar? Material dourado. Nós já fizemos o jogo Nunca 10 com o material dourado, não é mesmo? Nós já aprendemos que o cubinho vale 1, 1 unidade. E a barrinha vale 10, 1 dezena. Então, agora vamos para o exercício. Vamos começar da unidade, pessoal. Primeiro exercício aí. Nós temos quantas unidades? Quantos cubinhos nós temos? 1, 2, 3, 4. Eu não posso errar a casinha. Esse é o cubinho da unidade. Então, eu tenho que colocar na casinha da unidade. Quantas unidades eu tenho? 4, isso mesmo. Eu tenho alguma dezena? Eu tenho alguma barrinha que vale 10? Não, né? Então, nosso número é apenas 4, certo? Nós não temos dezena. Próximo item aí. Vamos ver quantas unidades nós temos. Olha o cubinho da unidade. Nós temos 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então, temos 4 unidades. E dezenas, temos alguma? Sim, olha a barrinha da dezena aqui. Temos apenas uma. Formamos o número 14. Por quê? Olha aqui, 10, 11, 12, 13, 14. 10 mais 4 forma o número 14. E agora, nesse item de baixo, nós temos unidades? Temos cubinhos soltos? Sim. 1, 2, 3. Temos 3 unidades. E barrinhas de dezena? Nós temos? Sim, né? Vamos contar quantas? 1, 2, 3, 4. 4 dezenas. Que número formou aí? 43. Vamos conferir para ver se está certo? Vamos lá. Vamos contar de 10 em 10 as dezenas. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Certinho. As dezenas eu conto de 10 em 10, porque ela vale 10. As unidades eu conto de 1 em 1, pois vale 1. Vamos continuar. Próximo item aí. Nós temos aqui unidades? Sim, né? Olha os cubinhos da unidade aí. Quantas unidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Temos alguma dezena? Não, então aí nós só temos unidades. Temos 7 unidades, certo? Próximo. Temos unidades nesse próximo? Sim. Olha lá uma unidade aqui. Apenas uma unidade. E quantas dezenas? Uma também. Então, formamos o número 11. Vamos conferir para ver se formou o 11 mesmo? Nós temos aqui 10 mais 1, 11. Certinho. Último item desse exercício. Vamos lá. Nós temos unidade aí? Sim ou não? Não, não temos cubinho solto. Colocamos o 0. E dezenas? Nós temos dezenas? Sim. Vamos contar quantas? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar o número 3 lá na casinha da dezena, certo? Vamos conferir para ver se fizemos certo. Vamos contar de 10 em 10 as dezenas. 10, 20, 30,
Então, turminha, nunca podemos esquecer de colocar as dezenas sempre na casinha da dezena. E a unidade sempre na casinha da unidade. Vamos continuar? Exercício 13. Pinte as peças do material dourado de acordo com o número indicado. Nós temos aí, turminha, o número 14. Como eu vou saber qual algarismo é a unidade e qual algarismo é a dezena? Então, vou dar uma dica para vocês. A unidade sempre vem no final. E ao lado da unidade temos a dezena. Agora ficou mais fácil. Quantas unidades temos que pintar? 4 unidades. Então, eu pintei 4 cubinhos, porque os cubinhos são as unidades. E quantas dezenas temos que pintar? Apenas uma, olha lá. Então, nós temos aí uma dezena e 4 unidades, formando o número 14. Vou fazer mais um com vocês. Número 18. Então, vamos marcar unidade e dezena no número 18. A unidade sempre vem por último, no final. Então, olha lá a unidade. Ao lado da unidade vem a dezena. Quantas unidades nós temos? 8, isso mesmo. Então, eu vou pintar 8 unidades. E quantas dezenas eu preciso pintar? Uma. Então, nós temos uma dezena e 8 unidades, formando assim o número 18, certo?